Gente, tudo bem? Eu sou a Nádia, aluna de letras, português e inglês da UEM, tô no quinto ano. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha pesquisa, o meu PIC que eu realizei com o professor André Luiz Antonelli, e que ele tem como título Estrutura de Topicalização no Português Clássico e no Português Contemporâneo. Então, para começar, ali logo na introdução, logo no início, eu apresentei a ordem, né, o nosso padrão linear SVO, que é sujeito, verbo, objeto, uma vez que a nossa língua ela é uma língua considerada acusativa, né, de ordem direta. Então, por isso a gente tem essa ordem direta aí seguida sempre de sujeito, verbo, objeto. E esse padrão, a gente pode observá-lo na fala, na escrita, muitas vezes que ele responde algumas perguntas, né? Perguntas que, assim, que fazem parte aí da nossa linguagem, que são perguntas como o que aconteceu, que uma possível resposta seria eu passei mal ontem, ou se não, outro tipo de pergunta com uma possível resposta, o que você gosta de comer? Ah, eu gosto de comer chocolate. Então, esse sistema, essa ordem padrão aí, seria o nosso padrão sintático usado mais no nosso português brasileiro, né? Porém, como já foi atestado na literatura, há outras construções sintáticas que também são utilizadas aí na nossa língua, mas uma vez que elas, provavelmente, né, uma vez que elas aí têm estruturas mais informais, que fogem desse padrão e que não são que são raramente encontradas em textos escritos, elas fogem, então, um pouco dessa ordem, né? Então, para base da minha pesquisa, eu usei estudos de Rise, de Orsini Vasco, que apresentam algumas outras formas de estrutura, né? Então, a minha pesquisa é baseada nos estudos de Orsini e Vasco, no qual elas apresentam 4 estruturas de topicalização, sendo o anacoluto, a topicalização, o deslocamento à esquerda e o sujeito tópico. Mas a minha pesquisa, eu foco apenas é, em 2 dessas estruturas, sendo a topicalização, né? Que é quando a gente tem um tópico ali que está vinculado a uma categoria vazia. Então, ali no interior dessa sentença comentário, ele exerce essa posição vazia na oração. Então, é como se eu falasse assim, a Nádia também acho legal, né? Então, ali não tem nada que retome. No entanto, eu já também trabalho com a estrutura de deslocamento à esquerda, né? Que é uma construção definida por uma presença de um comentário contido ali, um comentário antigo, que ele retoma algo que já foi dito anteriormente. Então, eu posso falar assim, a Nádia, eu acho ela legal. Então, a gente tem ali esse pronome resumptivo que retoma o que já foi dito anteriormente, né? Então, a minha pesquisa ela foi de cunho qualitativo e quantitativo, e para desenvolvê-la, eu analisei um corpus paralelo, né? Então, eu analisei 2 textos iguais, só que de diferentes épocas. Eu analisei o Novo Testamento de 1681 e o Novo Testamento de 2002. Então, a partir dessa tradução, eu retirei algumas cartas, né, algumas epístolas ali, e também algumas narrativas. Então, não foi possível realizar uma pesquisa a fundo nesses 2 materiais inteiros, porque demandaria mais tempo, mais pesquisa. E também os resultados, assim, evidentemente, a gente precisa de mais pesquisas para que alguns fatos sejam realmente comprovados, né? Porque a gente tem uma pesquisa minha pesquisa foi em algumas partes, né, nesse gênero textual, nesse gênero textual e nesse corpus também, mas eu acho não, seria necessário, né, é necessário que essa pesquisa seja realizada em outros corpos, com textos talvez de diferentes
épocas também diferentes, para que a gente pudesse ter resultados similares, né? Ou resultados diferentes. Então, para começar, dentre esses textos, né? Eu analisei também algumas variáveis que são importantes para que a gente possa entender o que aconteceu, né? O porquê. Essas variáveis são, né? O gênero textual, que é narrativa e epístola, duas estruturas, que é a estrutura de tropicalização e a estrutura de deslocamento à esquerda, né? O grau de animacidade, se o que o tópico ali, ou a estrutura ali, ela é mais animada ou menos animada, né? Se ela é animada ou inanimada. E também o tipo de pronome resumptivo somente nas estruturas de topicalização, porque na estrutura de tópico a gente não se aplica o uso de pronomes resumptivos, né? Então, se esses pronomes eles eram tônicos ou críticos. Então, para ilustrar meu trabalho, eu retirei trechos, né? Eu fiz uma pesquisa, retirei partes, analisei, e eu pude chegar a alguns possíveis resultados, né? Então, no português clássico, para começar, o tópico no português clássico, a gente tem mais casos de deslocamento à esquerda do que de topicalização. Enquanto ali no deslocamento à esquerda a gente tem 56, 57% de topicalização, a gente tem 43, 44% de casos presentes ali, né? Então, a gente vê que as estruturas de deslocamento à esquerda são mais encontradas, né? Ainda que as estruturas de topicalização também sejam produtivas. Então, a gente não tem uma diferença muito grande. Então, pode-se afirmar que os resultados foram meio que parecidos, né? Ainda que tenha alguns dados a mais, mas tudo bem, né? Então, os tópicos que a gente encontra foram mais, assim, parecidos, né? São dados praticamente iguais. E a animacidade, a gente tem ali um total de estruturas mais animadas do que as inanimadas. E isso pode ser devido por ser um gênero textual que tem uma representação ali da fala, que acontece entre humanos, né? E por ser uma representação da fala, geralmente a gente tem mais a presença de humanos ali. Então, do que se fosse algo, um conto com uma crônica, uma fábula com seres inanimados, com seres com, por exemplo, objetos, sentimentos, com coisas abstratas ali. Então, a gente chega a essa conclusão de que esses dados mais animados são encontrados devido ao gênero textual ser mais parecido, ser uma representação da fala, na verdade, né? Aí, logo isso, a gente também tem os tipos de pronome. Então, os tipos de pronome que a gente mais encontra no português clássico são os pronomes átomos, né? Uma vez que os pronomes tônicos a gente não encontra como esses pronomes resumptivos. Então, a maioria não, né? Todos os dados encontrados nessa pesquisa, nesses trechos que eu pesquisei, são pronomes átomos, uma vez que a gente não encontra pronomes tônicos. E também eu pesquisei eu tirei 2 trechinhos ali do italiano e do espanhol também, que são línguas latinas, né? E nesses 2 exemplos que eu encontrei, eu também encontrei um pronome resumptivo de linguagem, um pronome átomo, na verdade, né? Então, a gente, assim, provavelmente, se tiver, vai ser muito raro, pronomes resumptivos tônicos. Então, esse elemento ali, o pronome átomo, ele é um pronome mais produtivo na nossa linguagem, né? Já no português brasileiro contemporâneo, a gente tem uma baixa produtividade de topicalização, né?
Então, eu encontrei apenas um exemplo, e esse único exemplo que eu encontrei foi de topicalização. E esse exemplo, ele estava presente em uma epístola, né? Em uma certa epístola ali, né, de Lucas. Então, a gente percebe que já no português contemporâneo a gente já não tem tanto esses traços de topicalização nos textos escritos. Uma vez que, né, os nossos textos escritos, eles seguem muito ao padrão SVO. E também porque, pelo que se alega, por meio de minha pesquisa, eu pude chegar à conclusão de que essas estruturas, elas são agora, né, no português contemporâneo, elas são mais encontradas na fala. Então, se a gente pega ali dados, pesquisas do NURC, e a gente nota como que as pessoas falam, a gente percebe que essas estruturas são muito usadas na fala, né? Um exemplo clássico disso é, por exemplo, o João, eu vi ele ontem. Maria, eu falei com ela hoje. Fulano, eu saí com ele ontem. Então, assim, a gente sempre faz isso na fala, mas na escrita a gente já não usa tanto, porque fica algo mais informal, às vezes fica com um comentário, assim, de algo que já foi dito, que deixa o texto mais poluído, deixa a escrita mais poluída, então a gente não usa muito na escrita, né? E no português contemporâneo, perdão, a animacidade que é encontrada foi o animado, né? Então, esse único dado encontrado aí, ele é mais animado. E também a gente não tem a presença de um pronome resumptivo aqui, porque as estruturas de topicalização ele não se aplica por ser uma estrutura que contém uma categoria vazia, não se aplica a utilização de pronomes resumptivos. Então, com base nos meus dados, na minha pesquisa, em alguns textos que eu vi, em algumas pesquisas alguns artigos que eu li para produzir o meu PIC, eu pude chegar à conclusão, né, de que por ser duas fases da língua, a língua, né, ela está em constante evolução. Primeiramente, que o meu PIC é um estudo diacrônico da língua, né? Então a gente percebe aí como que a língua ela vem mudando ao passar dos anos. Não posso afirmar totalmente que no português contemporâneo a gente não encontre que essas estruturas não são encontradas, né? Que são bem rasas, igual aqui, porque eu analisei somente o Novo Testamento. Então, para que eu pudesse chegar a dados mais afirmativos, a dados mais certeiros, mais pesquisas devem ser realizadas a partir de outros gêneros textuais, né? Uma vez que a gente encontra esses dados muito na escrita, na fala, e na escrita a gente quase não encontra. Então, a gente pode perceber que esses tópicos eles são encontrados, né, no português clássico em ambos os gêneros, né? Tanto na narrativa quanto na epístola, ele produtivo ali no português clássico, né? Mas só que quando a gente faz para o português contemporâneo, a gente quase não encontra na escrita. Mas na fala ele é muito recorrente, então a gente chega a uma conclusão de que essas estruturas elas têm a ver com a informalidade da língua, com o uso, porque quando a gente está numa linguagem mais formal, mais acadêmica, na linguagem escrita, a gente sempre segue o padrão SVO. O que foge disso, a gente já descarta ali, porque não é algo que agregue os olhos, né? Então, assim, é algo que a gente deixa mais de lado, mas na escrita a gente usa muito ou na fala, perdão, a gente usa muito essas estruturas, elas são bem recorrentes, tanto no português clássico quanto no português contemporâneo. Inclusive, se a gente reparar a nossa fala aí do dia a dia com os nossos amigos, dependendo do contexto também, né? Porque se for em um contexto mais formal, provavelmente nós não utilizaremos essas estruturas na nossa fala. Mas em textos mais informais, provavelmente a gente encontre, né? Então,
uma pesquisa mais a fundo sobre isso. E aqui no português contemporâneo, talvez a gente tenha encontrado esse único dado nas falas, talvez a gente tenha encontrado aqui no português contemporâneo esse único dado na epístola, porque a epístola ela é um texto, né? Ela é um gênero textual aí que mais se aproxima da fala. Então, ela é mais informal, ela não contém tantas regras assim. Ela é um tipo de texto que é mais representativo da fala do que uma narrativa. Então, a gente chega à conclusão de que talvez seja por isso que essa estrutura é encontrada aqui no português contemporâneo nesse gênero textual. Então, gente, é isso. Muito obrigada pelo convite e espero que tenham gostado da minha pesquisa, tá? Tchau!